gente fala em exercício e diabetes, ele vai automaticamente ter aí dois momentos. Um, adaptar o exercício ao diabetes. O outro, adaptar o diabetes ao exercício. Quando eu vou usar um e quando eu vou usar outro? A gente sabe que, de uma maneira geral, exercícios cíclicos, quer dizer, aquele exercício onde o indivíduo vai fazer de maneira contínua, onde você começa a se movimentar e não para mais até você parar de fazer o exercício. Nessa situação, a gente tem sim uma característica onde esse tipo de exercício ele tende a diminuir mais rapidamente a glicose que a gente tem no sangue. Por que isso acontece? Porque o nosso músculo está trabalhando continuamente, ele começa a gastar o glicogênio de uma maneira paralela. O corpo sinaliza para que o GLUT4 vá lá na membrana, capte glicose do sangue e traga para dentro da célula. Ótimo, você tira glicose do sangue fazendo esse tipo de exercício com intensidade moderada. Se eu fizer um trabalho de força, o trabalho de força, independente do tipo de treinamento que a gente faz, com o peso do próprio corpo, usando elástico, usando halteres, usando aparelhos, dumbbells, não importa. A característica, você não vai ficar o tempo inteiro fazendo exercício. Você tem métodos, por exemplo, em sala de musculação, que são métodos por passagem. Um que é muito popular é o circuito. Então, eu vou treinar em circuito, ótimo. Vou fazer um exercício lá, faço um agachamento, saio do agachamento, já vou direto fazer rosca direta, depois saio da rosca direta, vou fazer abdominal, quer dizer, alternado por segmento, de maneira aí, contínua. Só que o gasto energético que você teve quando você estava fazendo o agachamento, de repente você parou e se deslocou até se posicionar e poder fazer o exercício lá, por exemplo, de rosca direta. O gasto energético foi igual? Certamente não. Depois você teve que parar de novo, se locomover até fazer o exercício abdominal. O gasto energético que você teve durante o exercício, o gasto energético que você teve com os exercícios anteriores foi igual? Não foi. Então é uma maneira que ele é variável. A hora que você está fazendo força, você está gastando um pouco mais de energia. Então toda essa variabilidade na estimulação do sistema nervoso lá no tecido muscular e na velocidade que está sendo gasta a glicose, consequentemente, quando a gente mede a glicemia lá inicialmente no exercício e no final, a diminuição da glicose é um pouco menor, pela característica do treinamento. Hoje é muito comum as pessoas associarem, né, o treino de força junto com o trabalho cíclico. E aí muitas vezes tem essa dúvida, o que eu faço primeiro? Nessa situação de quem tem diabetes, e você, no mesma sessão de treinamento, vai fazer um trabalho de força junto com um trabalho de cardio, um trabalho cíclico, você normalmente vai medir a glicemia antes de iniciar. E o que a gente vai fazer nessa situação? A gente vai adaptar o exercício ao diabetes. E como é que eu adapto o exercício? De acordo com a glicemia que você tem no início do exercício. Está com uma glicemia um pouco mais alta, 200, 200 e pouco, eu sei que o exercício cíclico, ele abaixa mais rápido. Então, o que eu faço? Coloca o indivíduo para fazer o exercício primeiro, aí o cardio. Dessa maneira, você vai diminuir mais rápido a glicemia. Depois, faz o trabalho de força. E se for o inverso, chegou para treinar com glicemia lá de 130, 140, faz exatamente o contrário. Coloca esse indivíduo primeiro para fazer o trabalho em sala de musculação, onde a diminuição da glicose vai ser menor, mede a glicemia no final do treino, se for necessário, suplementa com carboidrato e depois leva ele para fazer o trabalho de maneira cíclica. Isso é, sim, a gente adaptar o exercício ao diabetes. Então, esse indivíduo está vindo fazer o exercício para controlar o diabetes. Agora, quando a gente pega um indivíduo, isso é muito comum em portadores de diabetes tipo 1, quem pedala quer participar de competição, quem nada quer participar de competição. Quem faz taekwondo, que foi o meu caso, quer participar de competição. Então, não importa o que você faça, o esporte ou a atividade que você está inserido, normalmente você busca o quê? O alto rendimento. Então, nessa situação, é extremamente importante aí a presença e o acompanhamento de um profissional de educação física, porque a gente vai precisar fazer o inverso, a gente vai precisar adaptar o diabetes ao exercício ou ao treinamento que está sendo feito. Existe, quando a gente pensa em alto rendimento, quer dizer, eu estou treinando para melhorar a minha performance, a gente normalmente faz o quê? Uma planificação do treinamento. Então, o treino, ele fica, teoricamente, você não tem essa flexibilidade de chegar lá e falar, eu estou com a glicemia mais alta, eu vou fazer um treino mais com característica aeróbia. Eu estou com a glicemia mais baixa, eu vou fazer o treino de força primeiro. Não dá para fazer isso. Você tem uma planilha para você seguir.
E muitas vezes a atividade que vai ser feita serão estímulos em alta intensidade. E o que acontece se ele chega com a glicemia muito alta? Aí a gente precisa adaptar o diabetes ao exercício. Então, consequentemente, nessa situação, certamente vai ter que fazer uma correção aí com insulina, já que o próprio exercício ele vai ter uma intensidade mais alta. Chegou com uma glicemia mais baixa? Ótimo, fazendo o exercício a gente consegue aumentar essa glicemia. Então, o detalhe é, quando se pergunta qual que é o melhor exercício para quem tem diabetes, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é de que diabético nós estamos falando. Essa pessoa só tem diabetes? Se ele só tem diabetes, ele pode fazer o que ele quiser, que está ótimo. Escolhe a atividade que ele quer. Só que a partir daí, para a gente definir o que vai ser feito, se a gente vai adaptar o exercício ao diabetes ou o diabetes ao exercício, a gente vai ter que determinar o objetivo dessa pessoa. Quer dizer, o que ele quer com o treinamento? Não, eu estou fazendo exercício porque eu quero controlar melhor o meu diabetes. Eu quero diminuir a quantidade aí de triglicerídeos que eu estou no sistema. Por exemplo, estou com hipercolesterolemia, está aumentado lá os triglicéridos, o LDL colesterol. Então, consequentemente, ele tem aí um objetivo em relação à saúde. Aí a gente vai prescrever o exercício para que isso aconteça. Outra situação que a gente tem, muitas vezes o indivíduo tem diabetes há muitos anos e já junto com o diabetes ele tem também a hipertensão. Junto com o diabetes tem retinopatia. Junto com o diabetes tem neuropatia periférica. Então, nessa situação, ou a gente vai ter que sim adaptar o exercício, o objetivo o exercício já vai ter que acontecer de uma maneira de acordo com o que as complicações que estão associadas ao diabetes vão permitir. E para quê? Para que a gente estabilize esse quadro, que não deixa ele evoluir para ficar mais grave ainda, e que melhore a qualidade de vida dessa pessoa. E se tiver perdido aí, a gente consiga resgatar a autonomia desse indivíduo. Então, tem que sempre levar em consideração o seguinte: qual exercício que é melhor? O melhor é o que é possível a gente fazer.